aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Divas às 19 horas no canal da Rafaela Avena vai ter um montão de novidade. E agora tem a história da jornalista do Estadão com Flávio Bolsonaro. Vocês estão sabendo dessa? Do jornalista francês, o nome dele é Javad Halibi. E ele denunciou que a jornalista do Estadão, o nome dela é Constança Rezende, e que ela estava fazendo, o Estadão estava fazendo essa história do COAF tomar uma proporção real para promover o impeachment do Bolsonaro. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Terça Livre, porque foi a Fernanda Salles que traduziu o diálogo entre eles. Mas olhem o que o Javad denunciou. Ao final, saímos com um registro que mostra uma imagem catastrófica dos meios de comunicações locais e instituições governamentais. Em dezembro de 2018, Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual do Rio de Janeiro e hoje é senador federal e filho do presidente, estava no centro de vários artigos controversos na mídia brasileira. De acordo com a cobertura inicial, o COAF do Brasil publicou um relatório detalhando os pagamentos questionáveis de R$1.200.000 pagos entre 2016 e 2017 por Fabrício Queiroz, e daí a mídia conseguiu transformar isso numa investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que na qual nunca existiu essa investigação sobre o Flávio, e sim somente sobre o Queiroz. O The Washington Times também denunciou essa tentativa de atingir Bolsonaro. Eles disseram o seguinte: não foi nenhuma surpresa quando uma fonte me mostrou evidências que um documento vazado após a eleição do Jair Bolsonaro à presidência, com o objetivo de iniciar uma investigação, foram possivelmente parte de um esquema elaborado pela esquerda para derrubar um presidente conservador, muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos contra o presidente Trump, descreveu o jornalista Eltud Wood. Wood, do The Washington Times, ele ainda complementou com o seguinte: veja como isso se desenrolou. Jair Bolsonaro, que é o Donald Trump brasileiro, concorre à presidência promovendo uma plataforma contra a corrupção. A elite esquerdista no poder não gostou nada disso, eles gostavam de seu controle sobre o governo e suas instituições. Eles tentaram matar Ronald Reagan. Bolsonaro foi esfaqueado no estômago em setembro do ano passado durante um comício e levado às pressas para o hospital. Depois ele ganhou a eleição e a ameaça de um líder populista na nação latino-americana se tornou muito real. Pessoas foram ameaçadas, sua vida colocada em risco. Isso soa familiar? Isso foi um questionamento do jornalista do The Washington Times, Wood. Agora voltando na matéria do Halibi, que foi o jornalista francês que gravou a Constança, a jornalista do Estadão, ele complementou o seguinte: a conversa gravada com a jornalista mostrou a verdadeira motivação por trás da cobertura negativa da mídia, que era arruinar o presidente Bolsonaro. Gente, a matéria é muito grande, isso a gente vai comentar no Divas hoje às 19 horas. Então vocês acessem aqui o link para ler as traduções, para ouvir a conversa, para ler o que o Washington Times disse, o que o jornalista francês disse, mas só para resumir aqui a situação. A ideia do Estadão, que foi abraçada pela grande mídia, foi pedir o impeachment do Jair Bolsonaro usando o Flávio como boi de piranha. Então era destruir primeiro o filho para conseguir arruinar a imagem do pai. E, inclusive, num determinado ponto da conversa, ela fala que ela se sente frustrada porque a investigação não está caminhando como ela queria e que a ideia era divulgar essa documentação ainda conseguida de forma ilegal pelo COAF, tá? O COAF que vazou esses papéis, essas provas, antes da posse, mas não deu. Então a ideia é usar o caso do Flávio para pedir o impeachment do Jair Bolsonaro. Como? Não sei. O que tem a ver o Flávio? Faz de conta. Vamos imaginar uma situação absurda, porque eu sei que o Flávio não tem culpa nisso. Mas vamos imaginar que o Flávio teria culpa. O que tem a ver? É só tirar o Flávio do Senado, né? Tira o Flávio, acabou a vida política do Flávio. O que tem a ver o Flávio com o pai dele, né? Eu não entendi qual foi a relação que ela quis fazer. Ou eles tentaram começar com o Flávio e aí ia subir até o Jair, que aí entra o caso do Bibiano, que deu a ideia que conversou com o Jair Bolsonaro sobre o Laranjal, que aconteceu lá no Nordeste, lá no PSL do Nordeste. E aí o Bolsonaro falou: não falei com ele sobre isso, né?
Porque o que o Bibiano falou? Já falei com o presidente, está tudo bem a história. E na verdade ele não tinha tratado desse assunto, o que foi que culminou com a exoneração do Bibiano. E o Bibiano era a principal fonte da mídia, tá, gente? Desde a época da campanha. Então, o que eu acho que era o esquema traçado? Derrubar o Flávio com essa história do Queiroz e logo derrubar o Bolsonaro com a história do Bibiano. E graças a Deus eles não conseguiram, mas entrem aqui, leiam todos os diálogos. Chega a ser até meio absurda a entonação de voz que ela dá, ela fala que ela se sente frustrada por não ver a investigação caminhando como ela desejava, que ela obteve essa documentação de forma ilegal, que eles têm fontes lá dentro. Então, leiam aí e às 19 horas eu espero vocês lá no Divas pra gente terminar essa história, terminar de comentar essa história, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco no canal da Rafaela Avena. Beijos.